Bem-vindos à SAEGES 2020. A SAEGES é um evento proposto conjuntamente pela Engenharia de Gestão de Energia e pela Engenharia de Serviços do campus Litoral Norte da URGS, no intuito de disseminar conhecimento e integrar discentes, docentes e a comunidade. Ela surgiu como um desdobramento da SAEGES 2019. A SAEG foi um evento que reuniu palestras, minicurso e visita técnica, cujo objetivo era ofertar uma semana acadêmica para os alunos e comunidade do litoral que não tinham a possibilidade de participar da Semana Acadêmica de Porto Alegre. A organização da SAEGES começou em março, com encontros semanais e no intuito de acontecer em maio. Porém, devido à pandemia, houve a necessidade de adiar e modificar o formato do evento para um evento online, mantendo ainda sua estrutura original. Para tanto, criou-se uma comissão organizadora dividida em departamentos, sendo estes experiências. Este grupo tinha como objetivo o desenvolvimento de uma programação para informar e orientar sobre os cursos da comunidade. Com o contexto pandêmico, o projeto tornou-se inviável, porém não foi descartado e será utilizado em futuras edições do evento. Marketing é o grupo que ficou responsável por todo o audiovisual, sendo este composto de logos, camisetas, divulgações e lives. Minicursos. Grupo responsável pela organização dos minicursos, desde o contato com o ministrante até o formato de funcionamento e tempo de apresentação. Palestras. Assim como o grupo anterior, sua função é organizacional, fazendo contato com o palestrante e viabilizando a apresentação. Patrocínios. É o grupo responsável por toda a arrecadação, apoio e custeamento de gastos da Semana Acadêmica das Engenharias de Gestão de Energia e Serviços. Dentre as adaptações realizadas estão a realização de reuniões virtuais e tarefas semanais para a organização do evento, a formulação da primeira visita técnica virtual a Itaipu e, por fim, a criação de meios que possibilitem realizar os minicursos e palestras através de lives. Apesar de todas as dificuldades, o evento ocorrerá nos dias 20, 21, 22 e 23 de outubro de 2020, contando com palestras, minicursos, visita técnica e confraternização, alguns destes sendo viabilizados pela característica do evento ser online, seja por motivos de verba ou até mesmo distância, como é o caso de palestrantes de outros estados do Brasil, e até mesmo um palestrante internacional na Inglaterra. Outro fator que a pandemia possibilitou é uma maior abrangência da comunidade, visto que o formato online possibilita um maior contato com o público. Sabendo disto, contamos com a sua presença. Participe, conectando-se conosco. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a Niara, aluna do curso de Engenharia de Serviços do campus Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, em nome da comissão organizadora da SAEGES, Semana Acadêmica da Engenharia de Gestão de Energia e Engenharia de Serviços, agradeço a presença de todos hoje aqui. Iniciamos neste momento a primeira apresentação do evento, intitulada Explorando Ferramentas de Pesquisa, SPSS. Boa noite a todos. Eu sou Lisiane Pedroso Lima, professora do curso de Engenharia de Serviços, da URGS do Litoral, e farei a mediação dessa apresentação. Ela será dividida em duas partes, né? Primeiramente, os palestrantes vão fazer a sua apresentação, e após cada apresentação, será conduzida uma discussão para responder os questionamentos e comentários que serão enviados pelo YouTube. Registramos aqui, agradecemos a presença, então, da senhora Suane, de Ataíde Mosquen,
E em seguida, depois receberemos o nosso segundo apresentador. Então, nesse momento, a gente passa a palavra para a senhora Suane Mosquen, que é doutoranda no programa de pós-graduação Administração em Caxias do Sul. A senhora Suane Mosquen é arquiteta e urbanista pela Universidade de Caxias do Sul, né, formada em 2016, técnica em Administração de Empresas pela CETEC em 2009, membro do grupo de pesquisa Teoria Social nas Organizações, linha de cidades resilientes, colaborador do Observatório Brasileiro de Desenvolvimento Baseado em Conhecimento, linha de cidades e construções sustentáveis. Atua como profissional na área de arquitetura e urbanismo e tem interesse nas áreas de mobilidade e acessibilidade, satisfação do usuário e cidades inteligentes e sustentáveis. Contigo a palavra, Suane. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Bom, fim de tarde agora, mas feliz em estar aqui com vocês. Muito obrigada, Lisiane, pelo convite. Um oi para todos os alunos que vão nos assistir, todos os ouvintes. E também um obrigado pelo professor Daniel, que fez a indicação, então, para eu poder estar aqui com vocês hoje. Vou falar um pouquinho sobre o programa SPSS dentro de uma pesquisa de dados quantitativas e eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, né, Lisiane, para poder iniciar a apresentação, então. Espero que vocês consigam visualizar bem. Bom, hoje, então, a gente vai abordar um assunto que é o SPSS, numa análise de dados quantitativos em uma pesquisa social aplicada no tema qualidade do serviço. Então, a Lisiane já acabou de me apresentar, né, falando um pouquinho sobre mim. Eu fiz arquitetura e urbanismo lá na UX, eu me formei em 2016, e desde então eu sempre tive interesse em pesquisar e entrar para a academia. Então, já fui voluntariada desde 2018 no grupo de pesquisa de administração, onde a gente vem desenvolvendo, então, pesquisas de variadas áreas, de variados assuntos, o que possibilitou, então, eu estar hoje cursando o doutorado lá, dentro também de um grupo de pesquisa que se chama City Living Lab, onde a gente tenta buscar entender o comportamento, as tendências de cidades, construções sustentáveis, e também um pouquinho da construção civil e do ambiente construído. Eu queria trazer para vocês que, além da ferramenta SPSS, a gente tem outros itens muito importantes na aplicação de uma pesquisa, que eles antecedem até mesmo a preparação dos dados e as análises, né? Então, toda essa parte inicial, ela vai ter que estar muito bem observada e pensada para que a gente chegue na parte dos dados e a gente consiga, então, pôr em prática a pesquisa que a gente tem interesse. Então, vai da demanda, definir o objetivo, entender um referencial teórico, escolher um método de pesquisa adequado, fazer uma coleta de informações também de maneira certa e correta, né? Preparar esses dados, fazer as análises de informações do que eles estão nos dizendo e apresentar essa pesquisa de maneira correta para quem for o nosso público-alvo. Então, primeiramente, a gente precisa entender a demanda, né? Qual é o propósito da pesquisa, se vai ser uma conclusão de curso, um estágio aplicado, até mesmo uma dissertação ou tese. Ela vai poder ser uma demanda que pode surgir também de uma conclusão de disciplina ou até mesmo uma demanda do mercado de trabalho, né? No caso que eu vou trazer para vocês aqui, que era uma avaliação de qualidade do serviço de testes de corpos de prova de concreto no laboratório de tecnologia, era uma demanda, no caso, da instituição, onde buscava-se, então, entender como é que funcionava essa qualidade do serviço, se ela era percebida pelos clientes, e isso originou dentro de uma disciplina de estágio de arquitetura. Então, na época, o professor Marcelo Benetti era o professor da disciplina, e o professor Daniel Pagnussati foi o orientador, o supervisor dessa disciplina. Então, esse era o título do trabalho e seria o objeto de estudo e a demanda. Então, definindo o objeto, é quando a gente faz a pergunta de pesquisa, né? Então, o que seria, na época, o uso de uma escala customizada de avaliação de serviços é suficiente para avaliar a percepção dos clientes do Labtec quanto ao serviço prestado? A gente queria entender como que esse serviço era feito,
se as pessoas que recebiam esse serviço, elas estavam satisfeitas ou se elas percebiam a qualidade desse serviço ou todas as nuances em que esta prestação servia, né? Então, o objetivo era tornar o LabTech mais competitivo, né, perante aos outros laboratórios, mediante que isso era um serviço da universidade, né, buscar um direcionamento para entender esses gaps de qualidade, né, onde é que ela estava falhando ou onde ela tinha que pôr esforços, para que a gente tivesse informações robustas e permitisse uma melhor estratégia de mercado. Então, basicamente, era esse o objetivo da pesquisa. Então, a gente tentou adaptar uma escala customizada, era a escala Lazari, né, de qualidade dos serviços, adaptar essa escala, avaliar a qualidade, né, aplicando, então, aos serviços prestados do serviço de rompimentos de corpos de prova. A gente, dentre todos os serviços prestados, a gente escolheu um, identificar as lacunas e gaps de qualidade que viriam a ser identificadas, né, com essa pesquisa, e propor diretrizes para que melhorasse, né, essa qualidade percebida, que os clientes se tornassem mais satisfeitos e que o laboratório pudesse ser mais competitivo no mercado. Outra etapa muito importante, antes mesmo dessa coleta de dados e tudo mais, é referencial teórico, né? O que a literatura está dizendo sobre o trabalho que eu quero fazer, sobre a pesquisa que eu quero fazer, ou sobre o meu objeto de estudo. Então, a gente se faz uma revisão bibliográfica do tema, que se chama bibliometria ou revisão sistemática, né? A gente traz da literatura, né, os atributos de qualidade, né, por autores consolidados, então, no caso aqui, Janese Correia, Clark Johnston, Parasharaman Berry, então, eram autores em que nós buscamos e tentar entender o que para eles era qualidade, para que a gente pudesse aplicar de maneira consistente no trabalho, né? Depois, foi identificada, então, uma escala de medida, como é que nós iríamos entender e medir essa qualidade. Então, foi escolhida a escala Likert, que é um instrumento de avaliação, onde ela combina rótulos de totalmente satisfeito até totalmente insatisfeito, né, de 1 a 7, e o respondente vai, então, dizer se concorda ou discorda, ou se está satisfeito ou insatisfeito com a pergunta, com relação à pergunta do questionário. Partindo disso também, a gente escolhe um método de aplicação da pesquisa. Nesse momento aqui, a gente já sabia que seria online. Então, dentre as literaturas, como que os autores estão pesquisando, que tipo de métricas eles estão utilizando para responder às minhas perguntas de pesquisa. Tendo, então, em vista esses 3 autores e já uma escala que era existente de Lazari, a gente adequou para os serviços do LabTech. Então, adequou as perguntas, equiparou em cada autor e fez uma matriz para entender quais seriam os atributos, né, que seriam as variáveis ou as perguntas do meu questionário. Então, os 3 principais autores entendiam, por vezes, diferentemente, né, o que era a qualidade para eles, de acordo com cada atributo, e é isso que a gente queria ver lá no final, se comprovava. As perguntas foram 64 perguntas, né, de acordo com essa tabela exemplo que eu estou colocando aqui para vocês, que é uma parte, né, do todo. E a gente vai, então, entender que método de pesquisa nós vamos utilizar, que etapas vão precisar serem executadas para minha pesquisa responder o que eu preciso ou entender a qualidade do serviço aqui. Então, a pesquisa foi uma pesquisa descritiva, qualitativa e de método de levantamento, e especificou-se que ela seria por meio telefônico assistida por computador. Na literatura ele se chama CAT, então a gente determinou que faria um questionário virtual, dispararia por e-mail o convite para as pessoas responderem, e aí, consequentemente, nós ligaríamos no dia para auxiliar o respondente, então, a marcar as questões que ele precisava responder. Esse momento é o momento dos procedimentos metodológicos, onde a gente vai fazer o passo a passo e ter rigor na nossa pesquisa. Então, eu coloquei 5 passos em que eu fiz essa pesquisa e que, geralmente, ela é recorrente da pesquisa quantitativa. Então, identifica-se o processo, que aqui seriam os momentos de verdade, né, em que momentos eu entro, a empresa, o laboratório entra em contato com o cliente, ou o cliente entra em contato com a empresa. Então, foram identificados 3, que era o primeiro contato, quando o cliente busca o serviço ou tenta entender ele de alguma forma.
O procedimento de compra, que aí é quando ele já definiu que ele tem interesse e ele tem que, nesse caso aqui dos corpos de prova, ele precisa disponibilizar o corpo de prova para que o laboratório recolha isso e leve para análise, né, de resistência do material. Então, tinha não só um serviço intangível, que era a prestação do serviço, né, com questão de confiabilidade, de segurança, de passar confiança para o cliente, a marca, mas também o tangível, que era o corpo de prova, que tinha que ter todo um cuidado com ele para esse teste ser efetuado de maneira correta. E, por fim, o cliente retirava o relatório, que era o terceiro momento de verdade, quando ele entrava no site e baixava esse relatório. Então, também o relatório era o momento onde o cliente tinha que entender o que o relatório estava informando, tinha que ter informações claras, né? Tinha que saber também como é que entrava no site. Então, eram esses 3 momentos que seriam avaliados como pesquisa, né? Depois a gente fez, então, como eu comentei antes, a adaptação da escala, onde o questionário final ia, né, o questionário vai dar o comparativo da matriz dos autores com as questões. A gente tem o passo 3 aqui, que seria o cálculo de população e amostragem, aí já entrando numa área de quantitativa, né, para eu entender a minha população e definir uma amostra de como que eu vou analisar parte deles, né, para representar isso. Então, foi pego o banco de dados dos clientes do Labtec, e que tinham, né, na época, a gente estipulou no máximo de 2 anos de compra, né, e especificou, claro, o serviço de corpos de prova, né. Tinham outros testes, mas a gente pegou só os clientes desse tipo. Então, resultou em 105 clientes, e para que tivesse uma margem de confiabilidade de 95%, a gente utilizou o cálculo de amostra, que resultou em aproximadamente 39 respostas válidas. Posteriormente a isso, é feita uma validação de face, onde a gente disponibiliza o questionário, né, já com as questões, com a escala, bem no modelo próprio, para experts da área, onde eles vão poder fazer considerações, corrigir alguma questão ortográfica ou de linguagem para essa pessoa que vai receber ter, né, esse entendimento, vai corrigir questões de conceitos que ele acredita que tem que incluir ou excluir. Então, os experts, eles são uma pessoa externa ao pesquisador, né, que está ajudando a agregar mais valor a esse questionário. Depois, a gente tem um pré-teste, que é muito importante, onde, então, é feito uma aplicação do teste como se fosse a coleta, onde se analisa o tempo de demora, a tecnologia que vai ser utilizada, se funciona o e-mail, se funciona o link, tudo isso. É feito esse pré-teste com um grupo de respondentes já do próprio Labtec, foi feito. E aí, depois disso, faz-se exclusões ou inclusões de questões e vai para a coleta de dados e aplicação. Então, aqui na coleta de dados, então foram entrevistados os 39, até um pouco a mais, eu lembro que a gente necessita sempre de uns a mais, para que depois na documentação e observação a gente possa programar as análises e fazer os testes estatísticos. Então, essas etapas, elas vão anteceder o nosso primeiro contato com os softwares de estatística, né? Os softwares que vão analisar. Então, para preparar esses dados, a gente, na época, foi um link que foi enviado ao respondente, então, diretamente esse link ia para uma base de dados, né, uma tabela, então a gente conseguia, ou em arquivo Excel, ou em outras bases, poder manipular esses dados. Então, a gente organiza esses dados em primeiro momento, né, preparar essa base é transformar os nossos dados em números, né, por exemplo, respostas de perfil de respondente, renda, escolaridade, até mesmo gênero, tem que transformar isso em números. Então, tu vai colocar lá 1, 2 para masculino e feminino e assim por diante. Então, tu vai preparar esses dados nessa base. Depois a gente vai identificar o que a gente chama de missings, que esses missings são as perguntas que ficam em espaços vazios, né? Ou quando é geralmente manual a resposta, às vezes as pessoas pulam algumas questões ou não querem responder, enfim. Então, os missings são quando a gente conta esses vazios e eles não podem ultrapassar acima de 10%. Daí, dependendo da literatura, depende do campo de estudo, vai variar o que os autores dizem
sobre esses parâmetros, né? Então, a gente conta os vazios, a gente vê se eles são superiores a 10%, e se eles forem, a gente tira o questionário, por isso que a gente geralmente precisa coletar um pouquinho a mais para poder equiparar isso. Depois, então, a gente identifica os outliers, que é uma outra preparação de dados. Os outliers são aqueles respondentes que divergem demais da amostra, né, ou que respondem todas as questões iguais, enfim, o software consegue identificar isso. Então, é feita a identificação desses outliers por meio de testes estatísticos, que podem ser o Z-score, testes de Mahalanobis, kurtosis e assimetria, vai depender também dos métodos que a literatura vem dando para o pesquisador até o momento. Então, essa preparação de dados ela é fundamental para que eu possa, então, iniciar as minhas análises. E aí eu entro, sim, no SPSS, que é uma plataforma estatística avançada, né? Ela tem uma infinidade de análises, ela é muito ampla no sentido de aplicação das análises estatísticas, ela pode ser, assim como a pesquisa qualitativa, ela tem os seus softwares que vão analisar os seus dados qualitativos, a gente tem nas quantitativas também softwares mais conhecidos. Então, o objetivo do SPSS é transformar os dados em informações importantes para o pesquisador, em que ele vai poder, então, extrair informações e agregar ou contribuir para o meio científico, né? Então, aqui umas telas do próprio site da SPSS, se vocês tiverem interesse em pesquisar. Ele tem uma versão experimental de 14 dias, né? Ou é junto com a universidade, ou junto com o grupo de pesquisa, geralmente se consegue essas versões pagas. Foi feito em 1968 na Universidade de Chicago e desde então ele vem sendo muito utilizado na área de ciências sociais. Existem outros softwares, por exemplo, da Microsoft e outros que podem ser pesquisados, vai do pesquisador qual é aquele que ele vai se adaptar melhor. Então, para entender um pouquinho da cara do programa, a gente fez um print aqui para mostrar para vocês. É feito esse lançamento da base de dados que eu comentei, todas as respostas, né, de 1 a 7, elas se tornam esses números, onde a gente coloca nessa base de dados, então, importa para dentro dele aquele Excel com todas as questões, e a gente faz, então, os ajustes de escalas, né? Então, a gente tem duas abas ali que a gente vê que é a visualização de dados e a visualização da variável. O programa vai trabalhar com essas duas telas. Na visualização de dados é aquela que eu mostrei antes, que tem os números. E na visualização de variável, então, cada linha é uma questão, onde a gente põe um código no nome dela, né? Que, por exemplo, aqui era da questão 43 a 66. E tem o rótulo, onde eu vou colocar ali a questão por extenso, para que quando eu fizer a análise dos dados, eu já começar a fazer associações. Nos valores, eu vou colocar de 1 a 7, por exemplo, tem que cadastrar essa informação ali. E vou colocar que a escala de medição vai ser ordinal, nominal ou escalar. Então, aqui a escala, porque vai de 1 a 7, eu preciso ver médias, desvios, né? Várias análises vão poder ser feitas desses dados. Então, esses dois primeiros momentos. Posteriormente, então, quando eu solicito para o programa fazer a análise, ele é relativamente rápida, né? Então, vai me gerar essas tabelas. E essas tabelas eu vou conseguir exportar para o Word, Excel. A gente consegue tirar print, poder criar outros gráficos a partir dessas tabelas, né? Então, aqui eu já tenho uma tabela, por exemplo, de frequências, onde eu já estou analisando a porcentagem das pessoas, a idade das pessoas, ou até mesmo que curso elas utilizam, enfim. Então, desses 6 pontos que eu trouxe aqui no slide, é levantar os dados, fazer os ajustes da escala, substituir os valores vazios, que daí nesse momento onde eu não excluí o questionário e ainda tem valores em vazio, eu consigo, dentro do próprio programa, fazer essa conversão de vazios pela média da pergunta, né, ou pela média dos respondentes. Então, eu faço também aqui o teste de Z-score, onde eu vou tentar ver se esses outliers vão ficar muito mais ou menos do que 3. Vou fazer as distâncias de Mahalanobis, que é uma outra análise, um teste estatístico, e eu vou começar a fazer uma análise descritiva dos meus dados. Nas análises descritivas, a gente já está começando, então, a fazer análises de informação. A gente começa pela caracterização do respondente. Então, nesse momento, poderão ser extraídas as primeiras informações da pesquisa e vai poder ser apresentado isso, então, da maneira que o pesquisador achar melhor ou a mais interessante. Então, pode ser tabela, vai poder ser um gráfico ou através de texto na redação do próprio artigo, por exemplo.
Eu coloquei 2 exemplos aqui, né? Então fica muito interessante visualizar ela em gráficos, mas também aqui um recorte de um artigo que a gente desenvolveu dessa pesquisa, onde a gente pode ver ali que tem uma maioria, né, 71% de respondentes masculinos, que tem a faixa etária dos respondentes ficou entre 26 e 50 anos, que já era o perfil das pessoas que a gente entrevistou, ele tinha uma maior incidência de ser pessoas com ensino superior incompleto ou completo, né, que eram trabalhadores da construção civil, né, também tinha uma permanência no trabalho naquela empresa que a gente entrevistou de 1 a 5 anos. Então a gente já começa a tirar algumas informações dos dados, já começa a interpretar eles de forma descritiva. Então aqui eu coloquei o atalho para vocês, se vocês tiverem o SPSS, o caminho é analisar estatística descritiva e solicitar as frequências. Posterior a isso, então, a gente fez uma análise de quais são as nossas perguntas e que tipos de perguntas a gente fez e qual é o meu respondente. Com isso, a gente vai definir que tipo de análise a gente vai fazer para responder a minha pergunta lá do início que eu precisava. Então, a minha pergunta era se a minha pesquisa, meu questionário, ele poderia responder, então, a qualidade percebida dos clientes do Labtec, né? Então, a gente optou por uma análise fatorial exploratória, porque nesse momento nós estávamos desenvolvendo uma escala nova, né, um questionário novo, com base em autores, então a gente precisa testar a validade dele. Então, a análise fatorial ela vai buscar mensurar fenômenos que não podem ser observáveis, né? Não, no caso, a qualidade é um fenômeno observável, né? E explicar essa correlação entre esses conjuntos de variáveis, formando dimensões maiores, atributos ou fatores. Então, ela vai criar uma análise onde eu vou colocar as minhas perguntas e ela vai reagrupar essas perguntas em fatores, onde eu vou identificar, o pesquisador vai identificar qual foi a melhor nome de acordo com a literatura, né? Então, a gente vai tomando essa análise fatorial, a gente vai fazer ela é uma matriz de componentes que vão ter cargas, né, variáveis que vão ser analisadas, e elas vão ficar retidas. Se elas estiverem em 2 dimensões, elas vão ser retiradas, ou se elas estiverem menores do que 5, que pela literatura, né, dependendo do autor, vai indicar que é melhor retirar essa pergunta da análise. Então, aqui, mostrando novamente para vocês que a priori foram analisados os conceitos de diversos autores, né? Então, a gente tenta buscar pelas dimensões ali em fator e com as perguntas, olhar para isso com a literatura ao lado e entender, de acordo com a literatura, qual é a palavra mais predominante ou aquela que tem a maior relação para nomear o fator. Então, é o autor que nomeia os fatores da sua análise. Então, aqui a gente tem a própria análise fatorial, ela vai sair uma tabela assim, onde vai identificar os códigos, as questões, e vai dividir e agrupar. Então, o agrupamento 1, 2, 3, 4 e 5 são onde as questões ficaram retidas. Então, essas cargas que, quando não tem nenhuma, ela vai ter que ser retirada, ou quando ela fica em duplicidade em 2 aqui, aí não está sendo entendido, talvez de maneira correta. Então, um procedimento de análise fatorial, ele vai ser diversas tentativas e adequações de tirar e colocar variáveis para que o meu modelo estatístico fique bom e seja relevante, né? Então, aqui tem, junto com a análise fatorial, sempre tem o teste de confiabilidade do meu questionário, da minha escala, que se chama KMO. Então, ele vai ser um teste de confiabilidade para que eu possa ter certeza da veracidade desses fatores e da consistência do questionário como um todo. Ele vai, para que valide, né, essa consistência, ele vai ter que ficar próximo de 1, esse índice. Então, aqui nesse caso da pesquisa foi 0,956, então vai indicar que ele é adequado para a análise fatorial da pesquisa. Outro dado importante de ser observado aqui é que tem 79,7% de variância explicada, que é quando eu estou perguntando e as pessoas estão respondendo de acordo com o que eu quero medir, e todo o restante dessas porcentagens vão ser explicados por outros fatores que podem não estar sendo medidos nesse momento, mas eles são explicados através disso. Então, 79% acima de 50% ou 60% pela literatura já é bom, então 79% fica dentro do adequado.
Seguindo, então, a análise fatorial, né, a gente tem dimensões agora, nós não estamos olhando mais individualmente para cada dimensão, a gente está olhando para cada variável, a gente está olhando para a dimensão como um todo. Então, a gente coloca aqui a tabela onde mostra os fatores, né? Aqui no caso dessa pesquisa ficaram retidos fatores como responsividade, comunicação, confiabilidade, a tangibilidade e a credibilidade do LabTech com os serviços prestados, né? Então tinha ali um conjunto de perguntas que ficaram retidas para ela e a gente fez o cálculo de alfa de Cronbach, que seria para dessas diversas análises, né, foi submetida ao alfa, que vai ter que ser superior a 7. Isso é um teste estatístico que a gente utiliza no SPSS e ele vai mostrar se o meu questionário é confiável, se eu conseguir repetidas vezes apresentar esses valores coerentes. Isso vai repercutir e vai fazer com que a minha se confirme, se crie mais coerência nas minhas descobertas de pesquisa. Então, eu tenho um alfa para cada uma da dimensão. Aí, o ideal é que sejam superiores a 7, é que eu tenho 3 dimensões superiores a 8, então isso é bom. No atalho do SPSS vai ser analisar escala, teste de confiabilidade. E aí, por fim, eu tenho, então, diversas tabelas, diversos dados analisados, e eu vou querer olhar de novo para a minha pergunta de pesquisa, né? Então, a minha apresentação da pesquisa, ela vai para as discussões e resultados e entender as relações que eu faço com as perguntas que eu fiz, os valores que foram mostrados dos meus dados e também se esses testes que eu fiz vão confirmar o que eu queria saber como pergunta. Então, aqui um exemplo, né? Através das análises compostas por descritiva, fatorial e de frequência, a pergunta inicial da pesquisa ela foi respondida. Por quê? O alfa e o KMO são testes estatísticos que confirmam que eu tenho, sim, uma pesquisa robusta para uma análise de serviço da qualidade prestada no LabTech, para esse serviço de corpos de prova de concreto, né? Então, a minha pergunta que era se o uso da escala customizada de avaliação de serviço é suficiente para avaliar a percepção dos clientes no LabTech quanto ao serviço prestado, e eu respondi que sim. Então, no fechamento da pesquisa, dentre todas essas etapas que a gente passou, das análises dos dados, a gente já entendeu que a pergunta foi respondida. Então, é muito importante revisitar essa pergunta no final e ver se os dados estatísticos, os dados do SPSS foram validados, né, com essa pergunta. Então, apresentando os resultados, isso vai depender muito do público-alvo, né? Então, o uso que a pesquisa pode fornecer, ela é abrangente, tudo vai depender de quem é o meu, quem é a minha demanda, né? Se é um mercado de trabalho, se é um laboratório, se é um artigo científico, e isso vai moldar, então, sempre com rigor, né, da pesquisa e com base na literatura, sempre tentar fazer todas as etapas de maneira correta, porque agora é o momento de apresentar esses dados. Então, se eu vou apresentar em forma de uma apresentação de slides, ou se vai ser uma dissertação, um artigo científico, né? Isso vai depender do público-alvo para quem eu vou apresentar esses dados. Então, até a linguagem que for trabalhada para apresentar os dados é muito importante ser observada nesse ponto. Então, aqui foi uma amostra científica na época para validar, então, todo o processo de matriz, né, semântica dos dados, e depois, posteriormente, então, foi feito um artigo científico internacional que foi publicado para validar essa escala. Então, nesse momento, a gente já entende que a pesquisa vai ter esse caminho e que caminho final a gente quer ter, isso vai ser pensado em concomitância, né? A gente tem, então, aqui algumas referências, né, do artigo, da apresentação, que foram utilizadas no decorrer, né? Tem aqui literaturas, por exemplo, como a Fernanda Lázari e o Gabriel Milan, que são pensadores da dimensão da qualidade, né? Então, a gente buscou esses autores para trazer para o artigo. E aqui também fica, então, uma dica de leitura ou de consulta para quem está começando a pesquisar e está começando a entender essa parte quantitativa, né, de como procede. Então, tem um livro aqui muito interessante, que é a Metodologia da Pesquisa, do Sampieri Collado, e ele vai trazer, então, essas etapas todas que eu comentei, ele vai explicar um pouquinho mais a fundo, ele vai dizer para que cada teste funciona, quais são as principais características
da pesquisa quantitativa, se é para testar hipóteses ou é para usar uma estatística, né? Que processo que ele vai ter que passar, se é indutivo, se é comprobatório, tudo vai depender do campo que se atua, né? Do objeto de estudo e desses benefícios que a pesquisa quantitativa vai poder dar, né? Ela vai traduzir essa informação, esse dado em informação. E essa é a ideia sempre da pesquisa científica, é mostrar para quem está do outro lado como que esses dados se confirmam, para que lado a ciência está indo hoje. Então, essa aqui fica uma dica de leitura, e eu acho que a gente deu uma pincelada sobre todos os assuntos da pesquisa e também da aplicação que o SPSS pode dar para viabilizar tudo isso, né? Então, ele foi fundamental para fechar e para mostrar esses dados, e a gente consegue, então, apresentar isso de maneira final num artigo, numa apresentação, numa dissertação, um TCC também. Então, esse é o potencial que a pesquisa quantitativa tem, e eu gostaria de agradecer a atenção de todos, e agora a gente pode responder algumas perguntas, se vocês tiverem, sobre essas etapas de pesquisa, como funciona. Então, fico à disposição aqui para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Suane, a gente te agradece. E passando aqui para lembrar para o pessoal que está nos assistindo, né, a gente pede que não esqueça de responder o nosso formulário, que vai ser divulgado no chat do YouTube, e o retorno de vocês é muito importante para a gente ir melhorando para os próximos anos. Então, agora a gente vai fazer algumas perguntas que surgiram ali no chat, a gente já foi separando. A primeira, Suane, é da Larissa. Ela pergunta, ela te questiona. Como estudante, como você vê a importância da estatística e qual a sua visão atualmente? É Larissa, né? Larissa, assim, a pesquisa, ela é um caminho, né? E a gente tem, então, muitas possibilidades dentro da pesquisa para fazer. Então, os dados, por exemplo, a análise estatística, ela é uma ferramenta, ela é um meio onde a gente vai buscar o nosso interesse na pesquisa científica. Então, eu entendo que hoje é fundamental a gente se basear em dados, ou a gente se basear como vou dizer, em dados científicos, né, em artigos e na ciência, o que ela está comprovando hoje, para que a gente possa também poder contribuir para que ela evolua, né? Então, é muito importante a estatística no meio, né, acadêmico. Ela, por vezes, não vai ser muito aprofundada, dependendo do curso, né? E tudo bem, não tem problema se a gente quiser aprender depois, né? Aprender no decorrer do caminho. O importante é ter o interesse de contribuir com a academia e entender que tem vários caminhos. Tem o caminho de pesquisas que misturam esses conceitos de qualitativo com quantitativo, tem pesquisas que trabalham só com uma linha, que é só quantitativa, como eu apresentei aqui. Então, tudo vai depender do pesquisador, de como ele vai se ver no decorrer do caminho dele, e que seja sempre satisfatório e sempre com rigor e com as etapas certinhas, né? Tentar fazer tudo corretamente para que os dados que forem apresentados sempre sejam o mais transparentes possíveis para quem chegar. Obrigada, Suane. A gente tem uma outra pergunta aqui do professor Daniel Pagnussá, né? Ele fala o seguinte: Suane, você poderia falar para os estudantes de engenharia de serviços sobre sua experiência em trabalhar com qualidade em serviços e como isso ajuda no seu trabalho profissional como arquiteta? Legal. Então, Daniel, vamos fazer a propaganda, né, da qualidade do serviço aqui, porque ela realmente ela não só impacta na academia, mas ela também impacta muito no mercado de trabalho. Então, assim, eu comecei na arquitetura e urbanismo lá, né, vendo sob uma ótica, né, o que era a construção, o que era o ambiente construído, mas também comecei a perceber que isso era um serviço prestado, né? Ou eu, como arquiteta, ou enfim, os engenheiros, eles também prestam um serviço e não só focam no produto final, né? Que também tem seu valor e é tangível.
mas a caminhada que se fez no meu meio, assim, foi muito interessante, porque à medida que eu fui trabalhando com o setor da construção civil, com o setor da gestão de obras, eu fui percebendo que quanto mais a gente se apropria desses conceitos de o quão é importante ter um atendimento bom, o quão é importante entender do que tu está falando para o teu cliente, o quão é importante também conhecer as literaturas, né, sobre qualidade, como que essa qualidade está sendo percebida pelas pessoas, porque a gente trabalhou aqui nessa apresentação como análise fatorial do corpo de prova do LabTech, mas a qualidade percebida, às vezes, ela não é entendida por quem está recebendo esse serviço. Então, é muito importante mostrar isso para o cliente, né? Tentar transparecer de alguma forma como essa qualidade vai se apresentar. Então, eu já tive, eu sou suspeita, né? Porque eu já tive o contato muito grande com várias áreas da qualidade. Hoje a gente está desenvolvendo pesquisa na área de cidades, então a gente já está entendendo a qualidade de vida, como que essas pessoas estão percebendo as cidades. Então, vai desde o ambiente construído como uma construção, como até mesmo um serviço prestado de uma loja ou um atendente, ou até mesmo como que o cidadão se vê na cidade com a qualidade que ele quer ter no meio dele, né? Então é muito legal ver que a qualidade ela vai permear, ela é transversal a tudo isso. Obrigada, Sônia, uma ótima contribuição, né, para o pessoal aí de serviços. Entrando nessa linha ainda da engenharia de serviços, a gente sabe, assim, que as empresas, elas querem avaliar a qualidade do seu serviço, mas, assim, uma empresa que hoje, ela não faz isso ainda, né, que sugestões você daria, assim, para as pessoas iniciarem esse procedimento, né, por exemplo, que tipo de dados coletar, que práticas que seriam interessantes das empresas adotarem para conseguirem coletar dados que sejam importantes, né, e quais dados seriam esses que são importantes, né, para conhecer melhor a qualidade do seu serviço? Então, Lisiane, eu acho muito legal falar que hoje as empresas elas têm ferramentas muito acessíveis, né? O Google Forms, por exemplo, se tornou uma ferramenta muito boa para perguntar para os teus clientes como que está sendo o atendimento e tudo mais. Mas é muito importante a gente sempre entender que tem todo um estudo por trás, né, dessas perguntas. O que eu vou fazer com essas perguntas, né? O fornecedor do serviço, ele tem que entender que etapas ele tem, e aí é muito legal ver que os momentos de verdade, que é um ponto que eu trabalhei na disciplina ali, na pesquisa, eles definem essa parte onde o cliente percebe o teu serviço. Então, esse momento de verdade pode ser um início de entender como é que esse serviço vai ser avaliado. Então, eu vou começar pelo momento em que ele chega até mim. Como que ele me vê? Como que ele chega até mim? É por telefone? É por e-mail? Esses dados estão disponíveis para ele? Ele consegue me achar fácil ou não? No momento em que eu entrego para ele o produto, como é que eu entrego esse produto? Ou eu pergunto o feedback desse cliente, e se essas perguntas de feedback, se elas estão claras para o cliente. O que eu estou perguntando? Será que eu estou perguntando de maneira clara para ele? Porque isso é muito importante. Quando o respondente não entende a pergunta, ela automaticamente perde a validade estatística, ou ela deveria ser melhor reformulada. Então, é muito importante quando a empresa tem esse interesse, claro, sempre se puder buscar um serviço de qualidade, né, se puder contratar uma pesquisa para entender o que o teu cliente se vê como qualidade, né, percebida, mas ele atentar, se ele quer fazer essas perguntas, ele atentar como ele está escrevendo, como ele está comunicando, se ele está perguntando de maneira, assim, espontânea, né, que ele não seja obrigado a responder, ou que ele, enfim, isso pode também prejudicar um pouco os dados. Então, sempre cuidar essas ferramentas. E, claro, né, o Google Forms ou outras ferramentas online estão disponíveis, onde a gente consegue colocar isso depois num arquivo Excel e fazer médias, ver se teu serviço está sendo bem ou mal avaliado, consegue fazer gráficos. Então, a ferramenta é acessível, talvez não a ferramenta montada pelo cliente, mas se ele puder pegar uma ferramenta já consolidada da academia, melhor ainda, né? Então, no caso aqui, a gente tem uma ferramenta para laboratórios. Com certeza, se ele pesquisar no meio científico, ele vai encontrar ferramentas que vão para o meio dele ou para o campo de estudo dele. Então, eu acho que esses seriam os pontos importantes. Complementando, a gente tem
mais uma pergunta da professora Aline, do curso de Engenharia de Serviços, né, já que estamos nesse assunto. Ela te questiona, Suane, se tu puder compartilhar também os principais desafios para atender às expectativas dos clientes no seu contexto de atuação. Quais são os principais atributos, características dos serviços? Quando a gente fez essa pesquisa nos laboratórios, a gente entendia que a importância do serviço, por exemplo, estava na qualidade da análise da matéria do corpo de prova, né? Então, a gente focou muito no como é que estava sendo avaliado, se era conforme normas técnicas da ISO, né? Às vezes a gente foca nessas normativas e a gente percebeu nessa análise que os clientes estavam interessados em ter uma agilidade no atendimento, eles queriam fazer perguntas ou ter um lugar para fazer as perguntas e serem respondidas as perguntas rápidas, eles queriam saber logo o preço do serviço, né? Ou que etapas eles iam passar por diante daquilo, eles queriam ter o conforto de ter um estacionamento quando eles chegavam no local, então teve muitos atributos que ficaram retidos, que nós não esperávamos, e teve outros que nós acreditávamos que tinha certa relevância e que caíram. Então, isso sempre acontece quando a gente faz as pesquisas quantitativas, que vão geradas pelo software, gera surpresa, porque a gente às vezes acredita nas nossas crenças, né? Como que está sendo visto esse serviço, ou quais são os pontos importantes, e às vezes não é os mesmos que os clientes acreditam. Por exemplo, cidades, daqui a pouco eu estou acreditando que a qualidade tem que ser na saúde ou na educação, e não necessariamente, às vezes a qualidade é na parada de ônibus, que é uma coisa bem pontual, ou às vezes a qualidade está sendo vista como uma sensação de segurança no teu bairro. Então, dependendo do produto que tu vai ter, ou do meio que tu está aplicando, vão ter variedades digamos assim, de atributos que vão ficar retidos ou vão ficar percebidos para essa qualidade acontecer como um todo. Certo. Te agradecemos muito, então, Suane. Prof, quer complementar mais alguma coisa? Eu acho que só para aproveitar os últimos minutinhos aqui que a gente ainda tem, acho que uma pergunta que talvez seja interessante para os alunos, né? É assim, para usar o SPSS, qual é o conhecimento básico de estatística, né, que é preciso ter para começar a brincar assim com o SPSS? Ou trabalhar mesmo nele? Olha, eu vou ser bem transparente com vocês, né? E o meu primeiro contato no SPSS foi nessa disciplina de estágio, quando eu estava na graduação. Os professores Daniel e o Marcelo, eles me auxiliaram, a gente instalou foi no laboratório, rodou os dados. Então, ele, na verdade, ele não é um programa que ele precisa ter o conhecimento, talvez, estatístico, é muito importante que tenha, mas ele vai ter que saber os caminhos e para que tu vai usar os testes, né? Então, se tu ficar rodando lá no programa, ele vai fazer tudo o que tu manda. Mas o que esses dados estão te mostrando, né? Será que a gente está sabendo interpretá-los? Então, o conhecimento no sentido do pesquisador é entender que esses dados estão sendo mostrados e o que eu estou olhando para eles, né? O que eles estão me dizendo. A gente, no mestrado e no doutorado lá da administração, nós temos disciplinas de estatística, né? Com professores que nos auxiliam nessa parte mais teórica, para entender como é que esse cálculo chega até lá e como que a gente aplica isso nos objetos de estudo. Mas o primeiro contato, geralmente, pode ser leigo, e pode ser pela curiosidade do próprio aluno, né? Se ele tem interesse em aprender sobre o programa, hoje em dia as plataformas, né, online estão dominando qualquer ferramenta que tu pesquise, tu vai ter conteúdo para aprender. Então, vai muito do interesse dele e de como ele quer ver os dados aparecerem na frente dele. Acho importante a gente saber para onde olhar. Ótimo, eu acho que isso é importante, né, principalmente para os estudantes que estão nos assistindo, então, que eu acho que podem começar a abrir a ferramenta e começar a explorar, né, eu acho que isso é importante, assim, também. E eu acho que é justamente esse despertar essa curiosidade que vai fazer com que a busca, né, desse conhecimento mais estatístico vai aflorando, assim, né, mas acho que essa experiência, até quando tu começaste na graduação, né, então eu acho que é bem isso, tu vai começando na graduação, vai entendendo, vai explorando mais depois o conhecimento técnico mesmo de estatística, né, para trazer esses resultados bem interessantes.
Acho que foi muito bom. Muito obrigada, Suane, aí por essa brilhante palestra, né? Acho que foi bem esclarecedora. Eu vou passar agora a palavra para a Niara. Muito obrigada, Suane, novamente. A gente agradece a presença de todos que estavam prestigiando o evento e damos por encerrada essa primeira apresentação da SAEGES. Na sequência, a gente terá a segunda apresentação, intitulada Gestão de Manutenção Predial, principais KPIs de gestão, conforme consta na programação do evento. Vamos fazer um intervalo de 5 minutinhos e em seguida a gente retorna. Muito obrigada.